Tarô da semana do dia 12 a 18 de janeiro de 2026. Vamos ver aqui a leitura da energia geral, também para a área de trabalho, família, bem-estar, amor. Olá, sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Você pode me encontrar nas outras mídias como Ale Rocha na web e também acompanhar o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casileoca.com/programa cal. Vamos lá? Primeiro, o nosso contexto, a energia geral. A Imperatriz está vindo aqui para nos dizer, nos chamar a atenção para a necessidade de conversarmos, necessidade sobre a união, sobre o diálogo e não sobre um mandando sobre o outro, porque isso traz conflitos exacerbados. Então, a situação de conflito, ela está muito eminente. Ela está muito perto e por causa dessa visão da falta de diálogo. Essa incoerência, desencontros de conversas, desencontros de pontos de vista. Estamos vivendo aí um período, a gente sabe, um período de dificuldade, de isolamento de uns em relação ao trabalho coletivo. Essa complexidade entre ficar isolado, alguém aí no contexto maior que vivemos, nos grupos, nos países, nas relações entre os países, o isolamento que leva a atitudes mais controladoras e dificultosas que emperram o trabalho, que emperram os trabalhos coletivos. Temos que prestar atenção nisso. Vamos ver como tudo isso vai se organizar com as várias outras facetas do dia a dia. Por que eu gosto de ver esse contexto geral? Para a gente poder entender onde estamos. Porque tudo bem, eu venho aqui, eu leio a área de trabalho para você. Eu sei que eu tenho que sair, tenho que trabalhar, mas e o contexto da minha sociedade? Não é tudo só sobre as suas costas. Existe aí uma dinâmica, uma estrutura que interfere. Sabendo disso, você vai se aliviar, vai saber que nem tudo é só responsabilidade sua, mas aquilo que for, por onde você consegue caminhar dentro dessa malha maior que é a sociedade. Inclusive, já está falando aqui de dificuldades, diferente do que eu estava vendo em outras semanas para gente, uma dificuldade das relações econômicas causadas por causa de conflitos de diálogo. Aí, aqui. Prestemos atenção nessas dificuldades econômicas vindo por causa de discussões sociais maiores, políticas maiores do que nós. Para que você não se sinta aí aperreada quando você também estiver procurando aí a sua prosperidade, mas sabendo disso, qual é o caminho que a gente consegue tomar para conseguir desviar desses conflitos maiores vindos da falta de diálogo e diplomacia. Vamos para a área de trabalho? Prosperidade? Procurar entender então como é que a gente consegue se equilibrar nessa situação? Aqui o tarô vindo falar sobre caminhos que vão ter que ser forçados dentro da criatividade. Caminhos que você vai ter que projetar com mais força, com mais garra, porque uma luta, uma batalha iminente pode acontecer nos contextos gerais. Para você significa que você vai ter que se empenhar mais, você vai ter que se dinamizar mais, talvez sim você tenha que batalhar mais no seu dia a dia para vencer obstáculos que vão ser grandes, tá? Essa semana vai ser complexa para a área de trabalho, mas vai ser para todo mundo.
Não pense que vai ser só com você. Entenda, é um contexto maior. Nós, pessoinhas pequenas, estamos envolvidas nesse contexto e sim, é possível que tenhamos mais desgaste, portanto, emocional por causa disso. É como, puxa, estava indo tudo bem, nas últimas semanas eu estava vendo mesmo um campo de prosperidade acontecendo, oportunidades. Essa semana vai ter alguma coisa que vai atrapalhar. Por isso, o que é que canta o nosso poeta? Durante o nevoeiro, leve o barco devagar, assim disse o poeta. Vamos nos acalmar, vamos levar o nosso dia a dia da maneira mais pacífica possível para conseguirmos enxergar as oportunidades que eu vou caçar aqui para você. Vou sim. É isso. Força, tenha determinação. O desgaste essa semana vai ser grande, no geral, mas empenhe-se você nas suas metas. Quais são os seus objetivos? O que você quer alcançar? O que você quer vencer? Onde você quer chegar? Coloca isso na sua cabeça, leva o barco devagar, respira, não pira. Faça as suas orações, veja aqui os banhos de ervas para harmonizar você. Vamos para a área de família. E, gente, já estou vendo aqui o seguinte: com esse ambiente um pouco mais pesado, a família teria que sentir também. Porque é o nosso porto seguro, é onde a gente vai procurar forças para a gente poder se equilibrar. Mas do mesmo jeito que você pode se sentir cansada, a outra pessoa dentro da sua casa também vai estar. Eu falo assim, dentro de casa, família é quem você me disser que é família. Família de origem, a que você formou ao longo do tempo, a sua família espiritual, veja lá você, quem você acha que é, que se identifica como sendo sua família. Sensação de desgaste, de isolamento, discussões. Gente, de novo, discussão por causa de política. Paciência, gente, 2026, sabemos que esse aqui é um ano de eleições. Tem gente que já agora, por causa dessas dificuldades que estamos vivendo essa semana, gerais, econômicas, sociais, tensas, diplomáticas, que vai afetar a área econômica, que vai afetar a área de trabalho. Poxa vida, vai ser facinho para trazer essa briga para dentro de casa, enchendo o coração do quê? Enchendo de conflito. Pelo amor de Deus, vamos procurar uma solução para evitar tudo isso? Eu sei que às vezes há discussões das quais nós não podemos fugir, mas saiba escolher suas batalhas. Existem diferenças que às vezes são geracionais. Existem diferenças que são de opiniões e que não há nada que você possa fazer a respeito. A verdade é essa. Dói, às vezes, dependendo do seu ponto de vista, mas vai facilitar demais se você simplesmente aceitar e deixar aquelas pessoas radicalmente contra a sua visão terem o caminho delas. Libera. Deixa elas irem. Não adianta querer ser dona da razão. Ou achar que o outro não tem jeito. E se não tiver mesmo, né? E se você não tiver jeito? E se os dois não tiverem jeito? Às vezes na família a melhor coisa é deixar fluir, não entrar em embate, porque essa semana vai chamar para o embate. E isso vai pesar no coração. Você quer deixar harmônica a sua família? Quer deixar em paz, pelo menos ali, para que não haja discussão? Deixa fluir. São visões muito diferentes uma da outra. Eu sei, gente, não é para todo mundo que essa leitura vai fazer sentido.
Para algumas pessoas vão falar assim para mim, Ale, minha família está maravilhosa, graças a Deus. Que bom! Deve ser para outro conjunto de pessoas. Então você vai pegar essa leitura e vai compartilhar para alguém que você sabe que está tendo esse tipo de conflito e vai recomendar: deixe fluir. Não tente controlar tudo. Tem pessoas que vão ter opiniões radicalmente diferentes das suas. E é isso. Paciência agora, gente. De novo, falei ali, vou falar agora. Durante o nevoeiro, leve o barco devagar. Vamos também para a área de bem-estar. O que é o bem-estar? É aquilo que nós podemos fazer para colaborar com a nossa saúde. Mudança à vista. Você vai ter bastante modificação nesse cotidiano. Algumas pessoas têm que rever as suas necessidades de exercício físico, rever a necessidade de exames. Estou falando de corpo aqui. Ai, não se assusta com essa cartinha, não. Essa carta significa mudança, tá? É isso o significado dela. Eu já fiz os meus exames, hein? Graças a Deus, tá tudo bem. Veganismo vencendo aqui no bem-estar. Que bom. Tô fazendo as minhas consultas. Faça você também as suas consultas para manter o equilíbrio. Vai ter mudança, gente. Tô vendo a área de mudança de novo aqui, não tem jeito. Pessoas que vão receber notícias novas sobre saúde, pessoas que vão receber perspectivas novas sobre o seu bem-estar. Algumas pessoas talvez venham a ter aí um percalço a mais a vencer, alguma questão a mais a vencer. Pode ser também uma área de dificuldade essa semana. Ai, meu Deus do céu. Ai, semaninha difícil, né? Vamos ficar bem juntinho, em oração, para essa semaninha passar de boa, a gente conseguir vencer, porque tá falando de sensações também de opressão. Sensação, o emocional mais cansado, o emocional numa reviravolta. Claro, né, gente? Tá me mostrando aqui um contexto geral difícil, trabalho difícil, família difícil, a gente fica mais abaladinho também, né? Não vai ter jeito, mas calma. É para a gente manter a nossa esperança. É uma semana de trabalho árduo nesse sentido. Um exercício a mais para a gente até demonstrar a nossa fé, né? Para a gente demonstrar para a gente mesmo. Não precisa demonstrar para Deus. Ai, Alexandre, eu acho que eu tenho. Então demonstra, amor. O que eu tô falando é o seguinte. Deus já sabe da gente. Já sabe da minha fé, já sabe onde eu falho, já sabe onde eu acerto, Deus sabe de tudo isso. Eu é que não sei. Nós é que temos que provar o nosso valor para nós mesmos. Essa semana veio para isso. É uma semana que veio para a gente mostrar o nosso valor, mostrar ao que nós viemos. Se eu estou dizendo que eu tenho tanta fé assim em Deus, então é a semana de eu provar isso por meio das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das palavras. É essa a recomendação. É uma semana de exercício, praticamente um exercício espiritual. Já que na matéria teremos tantas dificuldades, é no espírito que vamos buscar ascender e crescer. Ufa! Depois de tudo isso, vamos ali para a nossa querida área do amor. Lembrando que aqui são visões gerais. Se você quiser saber alguma coisa específica, entre em contato comigo. Vamos agendar um tarô para você. Eu tenho aqui também o Templo de Afrodite, que é uma metodologia de análise da vida afetiva. E também a gente pode fazer uma consulta aí para averiguar as outras áreas da vida para te orientar. Vamos então ver essa semaninha. Ai, graças a Deus, recomendação, tá? Da Papisa. Agora, na área do amor, que bom que a gente está falando da espiritualidade, a gente está falando das pessoas que sabem que o amor verdadeiro ele está além da matéria, que o amor verdadeiro ele está
além das aparências, que isso tudo, aparência, matéria, isso aí é transitório, o amor verdadeiro ele fica e ele realmente é eterno. É uma semana para você se inspirar e se fortalecer nesse ideal do amor, porque pessoas boas estarão ao seu redor. É um momento de reequilíbrio da justiça divina e por isso o amor ele vai vir essa semana para ser como um vento fresco num calor horroroso, ou então aquela chuva doce, gostosa, sabe, que vem para abençoar tudo. O amor essa semana vem para isso. Por isso, eu acho que a gente está falando até de um amor superior, né? A gente está falando, eu sei que vocês querem amor afetivo, aquela pessoa. E aquela pessoa? Aquela pessoa, meu amor. Eu tenho aqui leitura de tarô para os signos no canal. Tenho aqui leitura de tarô atemporal. Você escolhe a sua carta, mentaliza lá a sua pessoa. Tem vários exercícios aqui, tá? Aqui estamos falando de um amor maior. A necessidade de trabalharmos esse amor maior. É por isso que essa semana passamos por tantos entraves, mas vamos vencer sim. Ai, graças a Deus. Aqui. Oh, meu Deus do céu, que bom! É o amor maior, é o amor entre as pessoas, é o amor entre os espíritos das nações que vai ter que prevalecer. Gente, meu Deus. É. Poxa, que bonito, gente. A gente está falando de um amor superior mesmo. De um amor fiel. De um amor iluminado. E a gente está falando, sabe o que também? De um amor maternal. Vamos pensar nas nossas ancestrais essa semana para lembrar desse amor maternal, o verdadeiro amor, o amor de mãe. Vamos lembrar do amor, aquele que acolhe, que abençoa no meio de tantas dificuldades. Olha, a gente tem que lembrar disso, hein? Gente, eu pensei que eu ia falar do amor dos... Não, é de um amor superior. Ai, tô abalada. E principalmente o amor entre as nações. Como é que é? Agora, o mais importante é que prevaleça o espírito da bondade entre as nações, entre as pessoas, entre os grupos, entre você e sua família, entre você e sua pessoa. O espírito do bem tem que prevalecer. Pois que então prevaleça o espírito da boa vontade. É isso, essa semana. Esse é o amor superior que podemos alcançar neste momento, o espírito da boa vontade. Peço a você que se inscreva aqui no canal, curta, comente, me diga se alguma dessas leituras fez sentido para você. Que Deus abençoe você com muito amor, boa vontade, luz, prosperidade, saúde. Obrigada. Tchau.